A briga escalou e muito entre Donald Trump e Elon Musk, que foram aliados ao longo da campanha e no início do governo. Mas pode ter um pano de fundo muito maior e implicações muito mais profundas. Vamos entender então o que está por trás de tudo isso e onde isso pode nos conduzir. Bom, resolvi fazer esse vídeo de última hora porque a escalada foi realmente espantosa ao longo dos últimos dias ou até mesmo horas entre Donald Trump e Elon Musk. E isso realmente gerou uma surpresa porque escalou para acusações extremamente relevantes, inclusive criminosas. E isso obviamente afeta o dia a dia no mundo como um todo. Estamos falando do presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, o empresário mais rico do mundo, que estava ajudando o governo, a princípio, a cortar gastos. Bom, já fizemos vários outros vídeos a respeito disso, então não vale aprofundar, quero ser objetivo aqui, mas Elon Musk estava a mando do Doge, que tinha o objetivo de cortar entre 2 trilhões de dólares para diminuir o déficit americano. Vale lembrar que o déficit do governo dos Estados Unidos é de 2 trilhões, que representa pouco mais de 6% do PIB, portanto o governo precisa cortar gastos urgentemente. Em meio a tudo isso, inclusive num vídeo que eu fiz no começo dessa semana, mostramos que Donald Trump veio a público essa semana e falou que os Estados Unidos teriam que acabar com o limite da dívida. Todo ano o governo americano atinge o limite do endividamento, atingiu novamente e, portanto, a máquina tem um shutdown e eles precisam, com a aprovação do legislativo, aumentar esse teto de gastos para poder gastar e pagar os gastos correntes de curto prazo. E o limite vai se tornando praticamente infinito, superando 36 trilhões de dólares. E a discussão hoje é até onde isso pode ir. Inclusive, no vídeo divulgado nesse canal na segunda-feira, que eu recomendo vocês assistirem, mostramos o comportamento do mercado, do CDS, que é o Credit Default Swap, e também os títulos públicos americanos, a rentabilidade dos títulos públicos, como tem subido, e os Estados Unidos pagando prêmios de risco com países parecidos a rating BBB, como Grécia, Itália e muito próximo à China. Então o mercado está dando alguns sinais de que o endividamento americano ele está chegando num nível insustentável e o dólar perdendo valor. Tudo bem, é algo que o Trump quer, mas também tem as suas implicações. Portanto, Trump defendeu o fim do limite do endividamento para continuar gastando. Em meio a tudo isso, começaram os tweets ao longo da semana que Elon Musk não aguentava mais porque ele não conseguia cortar gastos. E ao longo da campanha, a gente veio falando que para cortar gastos verdadeiramente nos Estados Unidos é necessário atacar a aposentadoria, o Medicare e o Medicaid. Sem isso, os gastos seriam na margem, marginais, ou seja, irrelevantes para o déficit de 2 trilhões que tem uma tendência de crescimento. E isso não começou agora, isso começou há décadas, mais uma década e meia mais ou menos, quando o governo veio imprimindo dinheiro e se endividando praticamente sem limite. Portanto, é extremamente importante, sim, que o governo ataque os programas que são antipopulistas, ao cortar o Medicare, o Medicaid e as aposentadorias, mas é o único caminho para, de fato, cortar gastos. Portanto, Elon Musk veio a público, falou que não aguentava mais, que não conseguia cortar gastos. Claro que por trás tem muita coisa que, sem dúvida, nós jamais conheceremos dos bastidores, mas o fato é que o Trump defendeu o fim do endividamento e isso traz consequências para os americanos, para a economia americana e, obviamente, para o mundo como um todo. E começou aquela troca de tweet e veio intensificando. Elon Musk retweetou um ex de um canal em que colocou "Can I finally say that Trump's tariffs are super stupid?" Ou seja, posso finalmente dizer que as tarifas do Trump são super estúpidas? E ele falou, as tarifas do Trump causarão uma recessão no segundo semestre desse ano. Vale lembrar, expliquei no vídeo de segunda-feira, sobre a chamada Big Beautiful Bill, ou seja, o corte de impostos propostos pelos Estados Unidos. Apoiamos cortes de impostos aqui nesse canal. Sou contra o imposto. Acho que o Estado tem que ser o mínimo do mínimo, se ele existir, mas essa é uma outra discussão, o mínimo do mínimo. Só que se ele corta os impostos e não diminui os gastos, pelo contrário, mostramos já no outro vídeo que os gastos de 2025 já são maiores do que o gasto de 2024 analisado no mesmo período. Sem o corte de gastos, o que vai acontecer é que o déficit aumenta e as consequências pioram.
Inclusive, essa Big Beautiful Bill, que tem mais de 1.000 páginas, aumenta o déficit em 2,5 trilhões de dólares nos próximos anos. E Elon Musk retuitou isso. O Congresso está levando a América à falência. E retuitou aqui um post mostrando quanto que os Estados Unidos gastam de juros. Em 2022, pouco mais de 700 bilhões de dólares. Em 2023, quase 900 bilhões de dólares. Em 2024, superou 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Ele ainda falou que também concorda com um post abaixo, falando que o Congresso tem que parar esse ciclo de gastar, porque isso vai levar um déficit insustentável e um problema fiscal brutal dos Estados Unidos. Pois bem, essa Big Beautiful Bill foi aprovada por margem mínima no Congresso e o texto tem mais de 1.000 páginas e, como eu falei, a ideia era cortar 1,6 trilhão de dólares, mas isso mostra que não, que a continuar desse jeito, se o governo não corta de fato os gastos, ele aumentará nos próximos anos. E aí, Elon Musk veio a público e tuitou: onde está o homem que escreveu essas palavras? Se referindo a Donald Trump, e ele foi lá atrás, em 2012, e pegou e retuitou um post do próprio Trump que falou em 2012 que nenhum membro do Congresso deveria ser reeleito se o balanço, as contas do governo americano não estivessem em ordem. Déficits não são permitidos. E o Elon Musk veio a público hoje, repostou isso de 2012 e falou: eu não poderia concordar mais. Então, Trump em 2012 falou que não permitiria déficits. E hoje ele falou que está permitindo e defendendo o fim do endividamento. E mais, ele pegou um outro post de 2013 do Donald Trump, que o agora presidente americano falou o seguinte: eu não consigo acreditar que os republicanos estão votando por aumentar o limite da dívida, que é justamente o que ele falou hoje. E aí o Elon Musk veio e retuitou de 2013 falando wise words, palavras inteligentes, ou seja, mostrando que nesse caso as palavras de 2012 e 2013 de Donald Trump não estão alinhadas com o que ele está defendendo hoje. Então, voltando a essa Big Beautiful Bill, ou seja, o pacote de cortes de impostos, ele estende esses cortes iniciados em 2017, o que tem que ser cortado. Eu apoio isso totalmente, mas precisa diminuir os gastos americanos, como eu falei. E um dos pontos da Big Beautiful Bill é que ele elimina os subsídios dados pelo governo aos veículos elétricos. E isso pode ter sido o estopim. Inclusive, numa matéria, a gente vê que, após isso, o Musk subiu o tom e falou: Trump não teria sido eleito sem o meu apoio, o que eu, de fato, acho que foi um apoio extremamente importante. E Trump falou, abre aspas, estou muito desapontado porque Elon conhecia o funcionamento interno desse projeto de lei melhor do que qualquer pessoa sentada aqui. O projeto de lei ele se refere aqui ao corte de subsídios a veículos elétricos. E o Elon Musk respondeu, abre aspas, esse projeto de lei nunca me foi mostrado nenhuma vez e foi aprovado na calada da noite, tão rapidamente que quase ninguém no Congresso conseguiu sequer lê-lo. E de fato, vamos lembrar que esse projeto de lei tem mais de 1.000 páginas, aprovados em poucas horas, poucos dias, 72 horas. Realmente, eu acho muito difícil que todo mundo parou para ler isso. E mais, tem um ponto importante. O Elon Musk nunca foi contra o corte de subsídios. Pelo contrário, ele é a favor que os subsídios acabem, que não dê crédito, não gere privilégios para um ou para outro, ao menos na palavra, o que é algo que nós defendemos, uma vez que subsídio gera endividamento estatal e privilégios para uns em detrimento de outros. Se ele gera subsídio para um lado, outros pagarão a mais por isso. Inclusive, ao que se estima, segundo algumas análises, o fim de subsídios a carros elétricos encareceria os carros da Tesla em 7.500 dólares, mais ou menos. Inclusive, Elon Musk vem tweetando, falando que ele é a favor do fim dos cortes dos subsídios para veículos elétricos, mas também tem que cortar os gastos malucos, insanos do governo, como ele falou. E a Big Beautiful Bill já passou a ser chamada de Big Ugly Bill, a grande feia conta e não mais bonita, que isso vai levar os Estados Unidos à quebra. Um outro tweet dele comentando aqui o que o Donald Trump falou, em que Trump falou que o caminho mais fácil para economizar dinheiro, bilhões de dólares, é acabar com os subsídios governamentais a Elon Musk e os contratos com ele. Agora, realmente, os 2 trilhões de dólares está longe de ser causado
apenas por esse subsídio. Sou a favor que os subsídios acabem, mas claro que precisa cortar, como nós falamos, na raiz do problema. E um outro ex do próprio Donald Trump foi que o presidente falou que já tinha pedido para que Elon Musk saísse do governo e o Elon Musk falou que isso é uma grande mentira. Portanto, uma guerra aqui declarada e aberta entre os dois. É claro que a Tesla ontem, quinta-feira, caiu 14% com essas notícias e o grande ponto é que isso parece que desabou inclusive a direita americana. Tem um post fixado perguntando, fazendo uma enquete, se as pessoas acham que precisa ter um novo partido americano que representa o 80% do meio e não mais apenas republicanos e democratas. E foi se intensificando com Steve Bannon, que é ex-assessor de Donald Trump, falando inclusive que Elon Musk deveria ser deportado dos Estados Unidos. Vale lembrar que ele é sul-africano. Mas a verdade é que essa queda ou essa briga exposta na direita, de um lado tem Donald Trump mostrando o seu lado populista, de direita, mas populista, e como eu falo, aqui as ideias, inclusive escola austríaca é o que mais prega, ou seja, aquela que dá liberdade de ação econômica, de expressão absolutamente de tudo, a lá estilo Javier Milei. E quando você tem populismo da direita, nós também vamos criticar aqui. Não é porque eu apoio a direita, que eu sou da direita, que eu não vou me permitir criticar algumas ações que eu considero deletérias. E uma delas é justamente isso, criar aquele mercado fechado, apesar de todos os motivos que eu apoio de Donald Trump fazer isso, diminuir o déficit comercial, o déficit em conta corrente, a briga com a China que é gigantesca, mas isso traz consequências. O caminho que ele está optando leva a um mercado mais fechado que traz consequências. Então você tem de um lado Trump expondo esse seu lado mais populismo, à direita, e do outro você tem o Elon Musk, que se tornou agora obsessivo nos posts contra o próprio Donald Trump. E tem ao lado dele Peter Thiel, que é o cofundador da PayPal. Os dois que querem substituir o Estado por algoritmos, por mais tecnologia e por inteligência artificial. Só que, claro, isso leva a controle corporativo. Eu, particularmente, sou totalmente contra a existência do Estado. Acho que a tecnologia está mostrando às pessoas que o Estado é ineficiente e desnecessário para a grande maioria das pessoas. O grande ponto é que isso pode gerar controle corporativo de algumas poucas empresas, mas se isso não for levado em paralelo a um mercado fechado, ou seja, se tiver liberdade de entrada para novas empresas competirem com essa que estão no mercado, faz parte do jogo, que o mercado seja aberto para novos entrantes, sem barreiras de entradas e sem barreiras de saída do próprio mercado. Mais um post interessante aqui, em que o Elon Musk concordou, é que ele deu a entender que J.D. Vance, o vice-presidente americano, deveria se tornar o presidente e que Donald Trump deveria sofrer impeachment, ou seja, a briga está declarada. Eis que aparece a ponta final em que Elon Musk veio a público e falou que Donald Trump estaria envolvido no caso de Jeffrey Epstein e aprofundou nas agressões, mostrando num vídeo de 1992 que Trump estava ao lado de Jeffrey Epstein. Por outro lado, outros posts começaram a surgir. Ora, se ele estivesse de fato envolvido, como é que Elon Musk permitiu que Donald Trump estivesse com o filho de Elon Musk ao longo desses momentos que eles estiveram junto no governo? Portanto, realmente uma briga aberta, uma briga infantil, exposta para o público, que deveria ser resolvida internamente, buscando o benefício dos americanos em si e do mercado como um todo, para o benefício, repito, dos americanos. Portanto, é o fim de uma aliança e o início de uma guerra brutal pelo controle do futuro dos Estados Unidos e, claro, do Ocidente como um todo. E isso expõe como e por que eu prego tanto contra a política. Eu acho que é muito mais importante e fácil a mudança de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque aqui expõe as vísceras de um sistema completamente apodrecido e jogado pelo poder de todos eles. Parece que o que está em jogo aqui vai muito além do interesse dos próprios americanos. Portanto, é algo extremamente complicado que devemos gerar uma atenção. Enfim, oportunidades a gente sempre fala, compartilhe o vídeo se puder, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso me ajuda bastante, e faça parte do Liberdade Sem Fronteiras, que a gente discute diariamente no WhatsApp, além de mais de 200 horas, literalmente, de
conteúdos e aulas econômica, política, economia política que tem disponível para que a gente possa avançar e ficar cada vez menos nas mãos de burocratas, sejam eles quais forem. Vamos adiante, seguimos.